Shalom, bem-vindos, generais de Deus. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre as armas espirituais. No nosso título do tema de hoje nós vamos falar sobre as armas com as quais nós lutamos. E esta é a primeira parte. Nós vamos falar sobre uma arma espiritual que ela tem uma importância imensurável. Você tem que estar conectado com ela para poder fluir nos dons, para poder fluir no Espírito, para poder ser alimentado, para poder estar apto a guerrear, para você estar apto para fazer a obra, para você poder estar de pé em meio a tudo isso que nós temos vivido ultimamente. Em 2 Coríntios capítulo de número 4, 2 Coríntios capítulo número 10, versículo de número 4, está escrito assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus, Ele nos deu armas espirituais para derrubar fortalezas, resgatar nossa herança pactual e derrotar o inimigo. Em qualquer situação de combate, deve estar bem informado sobre as armas que estão à nossa disposição e está bem treinado sobre como usá-las. A Bíblia diz que Deus nos ensina e nos treina para a guerra, Salmo 144 vai nos dar essa informação que Deus ele nos ensina e nos treina para a guerra. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para guerrear. E nós temos que estar preparados para a peleja e para guerrear, não é verdade? Então nós vamos conhecer as armas que Deus nos fornece para travarmos o bom combate da fé e sairmos vitoriosos. E a primeira arma a qual nós vamos estar meditando e voltando os nossos olhos para ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito usada na guerra. O Senhor, Ele lhe ensinará como usá-la contra os inimigos espirituais de sua alma. Você verá grandes vitórias ao usá-la corretamente. Em Efésios, olha o que está escrito, que texto maravilhoso. Capítulo de número 6, carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso. Efésios 6, versículo de número 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 4, Hebreus 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva
e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intuições do coração. Essa é a palavra de Deus. Meu Deus, isso é forte, né? Você verá grandes vitórias ao usá-la corretamente. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria que usamos para derrotar os poderes do inferno. Confessar a palavra de Deus é uma parte importante da vida espiritual de todo cristão. O cristianismo é chamado de a grande confissão. A salvação, ela vem quando nós confessamos verbalmente que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Olha o que está escrito, olha que texto, né? Extraordinário. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A boca, ela está ligada ao coração, e a palavra de Deus, liberada pela boca do cristão, será plantada no coração dele. A fé também é liberada pela boca, que só pode liberar o que o coração está cheio. A fé no coração, que é liberada pela boca, pode mover montanhas. Jesus, ele disse: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 20. E também Marcos, olha só, eu gosto dessa passagem relatada pelo evangelista Marcos 11, que algo extraordinário. Eu vou ler para vocês Marcos 11, versículo 22. E Jesus respondendo disse: se tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crê que o recebereis e tê-lo-eis. Poderoso demais, né? A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando você a pronuncia, ela se
assemelha a um martelo que quebra a rocha em pedaços. Quando você declara, quando você confessa, quando você anuncia, quando você fala, ora a palavra, ela se assemelha a um martelo que quebra rochas em pedaços. Jeremias, uau, é forte demais. Jeremias, o capítulo de número 23, Jeremias 23, o versículo de número 29, Jeremias 23, eu vou ler para vocês, Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Uau! Deus está falando, a minha palavra ela é fogo, e também a minha palavra é como um martelo que despedaça pedras. Então, quando você declara a palavra, quando você pronuncia a palavra, quando você usa a palavra de Deus, instâncias que estão te afligindo, você está lançando fogo sobre as circunstâncias. Quando você usa a palavra para poder combater as montanhas, você está destruindo elas, as rochas, as montanhas, com um martelo que está quebrando todas essas rochas, pedras e rochedos e coisas que estão te impedindo de avançar, de romper. Quando você usa a palavra, quando você declara a palavra, quando você dá voz à palavra, coisas extraordinárias acontecem. Meu Deus do céu, é forte demais. Isso daqui é uma arma poderosa que muda vida, muda destino. Olha só, quando você tiver com pensamentos que te fazem se sentir cabisbaixo, pensando que você não vai conseguir, Jeremias também tem um texto que é extraordinário no capítulo de número 29, que diz, e versículo de número 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, quando você começa a declarar, sentimento de derrota, o Senhor ele tem pensamentos de bem para me dar um final desejável, um final de alegria. Eu tenho conexão de Deus, porque quando eu busco, eu o encontro. O próprio Jeremias, no seu capítulo de número 33, diz, clama, Deus falando para ele, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes.
e firmes que você ainda não sabe. Então você começa a declarar: o Senhor, Ele tem coisas grandes para poder me revelar. Você começa a declarar: quando eu clamo, o Senhor me leva numa dimensão de revelação. Aí dessa dimensão eu saio em posse de coisas extraordinárias. A Bíblia vai falar que Deus em Cristo Jesus, Ele já nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A Bíblia vai dizer em Provérbios 18, 21, vamos ler, olha só que extraordinário. Olha, quando você aprende a usar a palavra de Deus como arma, quando você aprende a usar a palavra de Deus como uma arma espiritual, a tua vida muda, o teu ministério muda, o teu chamado muda, tudo. Provérbios 11 e versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então meu Deus do céu, quando você começa a declarar a palavra, você começa a trazer vida, você começa a declarar vida, você começa a anunciar vida, você começa a ser revestido com vida. Se você tem a palavra do Senhor como arma de guerra, se o ambiente que você chegar for um ambiente de morte e você começar a declarar a palavra, você começa a trazer vida para aquele ambiente. Você começa a profetizar vida naquele ambiente. Então nós temos que aprender a usar a palavra do Senhor para ser o martelo que quebra as pedras. Em João 6, versículo de número 63 diz: o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então quando você usa a palavra de Deus, você está trazendo vida, você está lançando vida nos ambientes de morte, você está confrontando. A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando você a pronuncia, ela se assemelha a um martelo que quebra rochas em pedaços. A palavra de Deus, ela é um baú de tesouro de sabedoria e conhecimento, e contém uma abundância de revelação para todo cristão que deseja desfrutar de liberdade e vitória. É preciso encontrar tempo para estudar a palavra de Deus e pedir revelação, que é a chave da autoridade. Pedro, ele recebeu chaves do reino depois que recebeu a revelação sobre Jesus ser o Cristo, Em Mateus 16, vou ler para vocês, versículo também 16 em diante. Mateus 16, olha só que texto extraordinário, coisa linda de Jesus. Mateus 16, versículo de número 16 também, que diz: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então ele recebeu as chaves depois que ele teve a revelação de quem Jesus era, de Jesus ser o